Amém. Primeira epístola de João, capítulo 3, a partir do verso 7, diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Amém, irmão? Poder sentar. Irmão, esta passagem de João, o mesmo que testemunhou e escreveu o Evangelho de João, essa passagem ela fala da luta, do pecado, fala quem pratica o pecado é do diabo, mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E quem é esse Filho de Deus? É Jesus, certamente, mas também somos nós. Porque a Escritura diz que há um servo, cabe ser igual ao seu Senhor. Então, nós também somos enviados, nos manifestamos para desfazer as obras do diabo. Sem dúvida que isto é uma realidade. Agora, essa batalha, essa guerra, ela vai sempre existir até que o céu e a terra sejam consumados. Até que o céu e a terra passem, essa guerra, Deus vai fazer guerra constante e incansável contra o pecado. Amém? E você vê que a guerra que Deus faz contra o pecado é uma guerra dele mesmo. Ele que se predispõe a fazer essa guerra. Por exemplo, Nínive. Nínive estava em pecado. Aí Deus diz assim: Jonas, vai a Nínive. Porque senão eu vou arrasar com tudo, eu vou destruir tudo. Vai a Nínive. Jonas foi lá, a cidade se arrependeu. Deus falou assim: não vou destruir. Mas se a cidade não se arrepende, era o fim dela. Ló morou nas bandas de Sodoma e Gomorra ali. Deus vem para Ló e diz o quê? Ló, sai dessa terra aí, porque eu vou destruir essa cidade. E Ló ainda faz alguns apelos, tal, mas Deus falou: não, pode sair, porque essa cidade aí já era, é impenitente, vou acabar com ela. Quem é que faz guerra ao pecado? Não é o próprio Deus? Não é Ele que determinou que vai extinguir o pecado? A Bíblia nos mostra claramente que os filhos de Deus, como João diz, os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Já passaram da morte para a vida, já passaram das trevas para a luz. Então Deus vai reunir no céu os seus filhos. Quem são os seus filhos? Os que venceram o pecado. As ofertas do diabo, eles venceram. E se aqui nós já vencemos, quando adentrarmos por toda a eternidade, entraremos como vencedores. Aqueles que não vencem, aqueles que não se voltam para a luz de Cristo e acabam sendo imergidos nas trevas de Satanás, esses são classificados na Bíblia como filhos do diabo. E esses terão a sua eternidade isolados da graça de Deus e estarão ali sujeitos a um tormento eterno, né? Eu gosto sempre de frisar isso, que é eterno. A salvação é eterna, condenação também é eterna, porque o preço da salvação é o sangue de Cristo, e o preço da condenação também é o sangue de Cristo.
Quem crê vai à glória de Deus e quem não crê vai à condenação. Mas tudo está baseado em apenas uma cruz. E essa cruz oferece duas eternidades, como está escrito lá no Antigo Testamento. Eis que diante de vós eu proponho dois caminhos: a bênção e a maldição, a morte e a vida. Escolhei, pois, a vida e vivei. Então, Deus colocou diante de nós, na cruz de Cristo, não tem só o caminho da salvação. Na cruz de Cristo estão propostos dois caminhos: salvação e condenação. Não foi isso que Jesus ensinou em João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ora, Deus deu seu Filho, Deus apresentou o seu Filho. Quem nele crê não perece e tem a vida eterna. E quem nele não crê, perece e tem condenação eterna. Diante de nós está proposto dois caminhos. Em tudo que Deus faz, em tudo que Deus fala, tudo que Deus apresenta para nós, ali estão propostos dois caminhos. Se Deus te der uma palavra, nessa palavra que Deus te deu, que é de bênção inacreditável, mas se você não enxergar essa bênção e não cumprir esta palavra que você recebeu, o não cumprimento desta palavra se transformará numa desgraça na tua vida. Por que Jonas foi engolido por um peixe? Mas a palavra que Deus deu a ele não era gloriosa? Ouvir Deus não é glorioso? Chegar numa cidade e pregar, sei lá quantas pessoas tinham naquela cidade, depois se transformou aquilo lá, até foi parar em impérios que dominou até o próprio Israel. Aquilo tinha muita gente. Não é glorioso você pregar e ver as pessoas abandonar as suas práticas do pecado? Mas Jonas foi por um caminho meio complicado e acabou não desfrutando mais nada. A história de Jonas termina ali mesmo, porque Deus não conta com rebelde. Deixamos Jonas de lado. Então, irmão, veja, há uma briga de Deus contra o pecado, mas o mundo jaz aonde? No maligno. O que quer dizer o mundo jaz no maligno? Significa que quem administra o mundo é o diabo. Alguém tem dúvida? Pode ter. Mas como que o apóstolo Paulo chama o diabo? Deus deste século. Como que o Senhor Jesus chamou o diabo? Príncipe deste mundo. Então vou perguntar de novo: quem administra o mundo? É o diabo. Para que o diabo não tivesse domínio sobre as nossas vidas, Jesus vem e diz assim: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou. O mundo vos odiará porque vós não sois deste mundo, porque eu com o meu sangue eu vos comprei. Nós fomos comprados com o sangue de Cristo. Senão o mundo teria domínio sobre nós. Nós hoje pensaríamos como o mundo pensa. Nós aplaudiríamos o homossexualismo, não perderíamos a oportunidade de ser um corrupto, de defraudar alguém, enganar alguém, maquinar até a morte de alguém para usufruir dessa morte. Isso é fruto do mundo. Isso são as consequências que o mundo traz. O mundo verdadeiramente jaz no maligno. Aí vem Jesus e diz assim: eu edifico a minha igreja. Eu edifico o quê? Eu edifico os meus chamados para fora. É esse o significado da palavra igreja, irmão. Chamados para fora. Quando Jesus nos colocou como igreja, Ele nos tirou do mundo, no sentido do domínio que o mundo tem. Nós continuamos morando no mundo, mas já pertencemos, ainda no mundo, pertencemos ao reino de Cristo. Temos o Espírito Santo, coisa que as pessoas lá fora que eu digo, não lá fora da porta da igreja, lá fora no mundo, não tem. Então, se você montar esse quebra-cabeça com a graça do Espírito de Deus, você vai vendo que você não está no mundo, a nível de sistema, de governo, de ordem. E é por isso que na igreja nós temos um livro que poderíamos chamar, embora com uma péssima comparação só pelo nome, poderíamos chamar da nossa Constituição.
a nossa regra de conduta. Os mandamentos que Deus deu desde os tempos de Moisés, vem Jesus e o que ele faz na terra é deixar mandamento, é inspirar homens para escrever todos os seus ensinamentos, não faltou nada, e a prova que não faltou é que lá na cruz ele diz: Pai, está consumado, está tudo encerrado, está tudo pago. Consumado era a expressão do Antigo Testamento para quando uma pessoa devia a um comerciante, aí ia lá pagar a sua dívida. Quando pagava, o comerciante dizia assim: está consumado, quer dizer, não deve mais nada. Pai, está consumada a obra que me deste a fazer. Então esta obra foi pelo resgate da nossa alma. Jesus vem e diz assim, em Mateus 16: eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. O mundo nós já vimos que jaz no maligno, o sistema é maligno, ele é o Deus deste século, ele é o príncipe deste mundo. Se ele é Deus deste século, ele é príncipe deste mundo, ele tem domínio, ele tem poder, ele tem posses, ele tem força, ele tem exércitos. Porque sem exército ninguém domina nada. Amém, irmão? Sem exércitos ninguém domina nada. Então veja que Jesus edifica a sua igreja contra as portas do inferno. Contra quem Jesus edificou a sua igreja? Contra o mundo. Quando Jesus veio a este mundo, ele chamou pessoas boas e santas para o servir? Não. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus, quando veio a esse mundo, achou algum santo? Não, mas Paulo era um santo homem de Deus, a sombra dele curava, é mesmo. Quando ele viu que pescou lá uns peixes que Jesus mandou jogar a rede do lado direito, que ele olhou para Jesus: Senhor, ausenta-te de mim, eu sou um homem pecador. Mas Isaías era um grande homem, um homem muito santo, não era, irmão? Ai de mim que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram Deus, o Rei, o Senhor dos Exércitos, eu vou morrer. Ele reconheceu a miséria dele. Deus veio chamar quem estava no domínio do diabo para passar para o seu domínio. Isso se chama libertação, resgate. Mas não foi com duas conversas, teve um preço a ser pago, teve o preço de sangue, teve o preço das dores, do grito, o preço da separação do Pai. Eli, Eli, lama sabactani, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo precisou ser desamparado do Pai para fazer essa maldição em nosso lugar. Por amor a nós, a Trindade foi partida. Pai, Filho e Espírito Santo, que sempre tiveram mais plena e perfeita comunhão, por um dado momento, por amor a nós, que nenhum de nós merece nada disso. Eu já falei que se eu tivesse que dar meu filho por alguém, o mundo estava perdido, que eu não daria mesmo, e nem por mim mesmo eu não daria nada, eu não me vejo merecedor de absolutamente nada. Esse Deus realmente é tremendo e prova a sua personalidade de misericordioso, mas haja misericórdia em Deus, para querer resgatar a cada um de nós. Então veja que Jesus despiu-se da sua glória, habitou entre nós e entregou a sua vida. Lá no Antigo Testamento não tinham os cordeiros oferecidos para cobrir o pecado do povo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, da humanidade. Ele fez isso para nos poder religar ao Pai através do seu sangue. Ele nos libertou, ele nos chamou para fora. Imagina você chegar no meio de um grupamento imenso e começar a chamar alguns nomes. Fulano, Beltrano, Cicrano, vocês saiam do meio desses, venham para cá me servir. Aí alguns dizem assim, não, eu vou continuar aqui. Outros dizem, não, eu vou, mas depois volta. Mas tem uns que vêm e dizem, fica firme, eu vou ficar firme, eu vou até a morte com o Senhor. Esse é o chamado de Deus às nossas vidas. Ele nos chamou do meio de um exército. Nós estávamos todos nós no exército, prontos a praticar o pecado, prontos a viver uma vida, sabe-se lá como, e o que mais viria pela frente,
se Jesus não tivesse nos resgatado. Se Jesus não tivesse nos resgatado, muitos de nós não estaríamos vivos. Só que tem gente que não tem noção disso. Eu realmente acredito nisso. Se Jesus não tivesse me resgatado, eu estaria morto. Eu não estaria vivo. Eu era uma pessoa bem esquentadinha, irmão. Imagina, mais do que eu sou hoje. Então, irmão, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Qual o conceito que nós temos disso? É um conceito de paz ou é um conceito de guerra? O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Está aí, ele é príncipe deste mundo, ele é Deus deste século, ele tem o seu reino estabelecido, que Paulo diz que nós temos que lutar contra principados, contra potestades, contra hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Quando Paulo descreve isso, principados, potestades e hostes, isto eram nomes dados às legiões romanas, à organização do exército humano, do exército romano. O exército romano era classificado dessa maneira: principados, hostes, organização militar. E Paulo descreve a mesma coisa: principados, potestades e hostes infernais da maldade que habitam nas regiões celestes. Então, o diabo tinha aí, e ainda tem, o seu império organizado, seus exércitos, seus ideais, suas buscas, seus projetos. E os projetos dele, Jesus falou quais são: roubar, matar e destruir. Aí vem Jesus e diz assim: eu vim, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E o diabo vai ficar de braços cruzados? Ou Jesus vai desfazer as obras do diabo na maior moleza? Sim, na maior moleza, se ele se manifestasse direto do céu, que ele determinar. A Bíblia diz que vai ter um momento que com o sopro da sua boca ele desfará o iníquo. Mas hoje, é assim que está funcionando? Não, hoje ele está usando homens. E hoje Jesus está decretando que paz ou guerra? Como que o reino do diabo está aí bem organizadinho, bonitinho, e você, enviado por Jesus, vai lá desfazer as obras do diabo? Tem pessoas que estão se deleitando nas obras do diabo. Tem pessoas que estão amando as obras do diabo, porque as obras do diabo lhes dão muito privilégio, muita regalia. Foi descoberto agora um batalhão aí da PM, que todos, desde o soldado até o comandante, todo mundo tinha os melhores carros importados, tudo zerinho. Como que um PM consegue ter um carro importado? Como que um PM consegue ter um carro importado, se a miséria daquele salário não dá nem direito a ele de pagar um aluguel decente? Como que ele consegue ter um carro importado? Tem que trabalhar quantos anos? Uns 200. Que isso? Mas o mundo está aí, jaz no maligno. É o sistema. E tem pessoas que pensam que estão tendo lucro. Porque se tem uma coisa que o diabo oferece para cegar as pessoas, é o brilho do ouro e da prata. Ofusca a vista. Ele tentou ofuscar a vista de Jesus. Olha os reinos do mundo e a sua glória. Tudo isso eu te darei, se tu prostrado me adorares. Muita gente, irmão, está desfrutando de riquezas que o diabo dá. Eu conheci uma igreja onde um homem chegou no gabinete do pastor: pastor, as coisas na minha vida estão meio complicadas, algumas coisas não estão dando certo, eu estou vivendo assim umas turbulências. Aí o pastor recebeu a revelação e disse assim: tu quer mesmo Jesus? Tu quer mesmo a paz? Tu quer mesmo ver Deus operar na tua vida? Tu quer ver mesmo a glória de Deus? Não, eu quero, pastor, eu quero. Então vai lá no teu escritório e desfaz todos os cadastros falsos que você criou lá. O homem era médico, aquelas fichas que você manda para a União, para cobrar do governo, de pacientes fantasmas, tudo aquilo que você faz lá, que é tudo mentira, desfaz aquela maldição toda do diabo e vem para o reino de Jesus. Não, mas eu quero Jesus. Então desfaz aquelas obras do diabo que tem na tua vida. Não, pastor, se é para me desfazer de tudo aquilo, então eu não quero Jesus não. Imagina.
Por quê? O diabo sabe como jogar um laço. Deve ser um cowboy preparadíssimo. O diabo sabe como apertar um grilhão. Ele sabe como prender a pessoa naquilo que ela mais quer. Sabe, irmão? Aquilo que você mais deseja é o que o diabo está esperando para te dar um golpe. Se você é uma pessoa que tem uma discrepância em alguma área da sua vida, não tem um determinado controle, o diabo está de olho, ele está esperando a hora que ele vai jogar o laço certo debaixo do teu pé e vai te pegar. Você tem que ser uma pessoa livre. Livre. Dinheiro, para trás de mim, Satanás. Luxo, para trás de mim, Satanás. Bens da terra, para trás de mim, Satanás. Isso aí eu uso, mas isso não me usa. Você tem que ser livre. A tua vida está em risco, para trás de mim, Satanás. Não tenho vida nenhuma. O meu viver é para Cristo e o meu morrer é lucro. Se não houver nada no qual você se prenda, meu irmão, o diabo não tem laço para jogar em você. A Bíblia diz que lá em Gênesis, quando Eva foi tentada, a Bíblia, o escritor põe os detalhes, letra por letra, dizendo que o diabo tentou, mas a mulher olhou e sentiu desejo por ver que aquilo era um fruto agradável e bom para dar conhecimento. E aí a escritura, Paulo diz também, se não me falha a memória, que nós somos atraídos, Tiago diz, e engodados pela nossa própria concupiscência, cobiça. Você está pensando que é o diabo que vai te destruir? É você mesmo que se destrói, meu irmão. Diabo não destrói servo de Deus. Servo de Deus é aquele que anda desprendido das coisas do mundo. Servo de Deus é aquele que olha para o ouro e para a prata como se estivesse olhando para uma lâmpada acesa, meu irmão. Servo de Deus não está preocupado com os bens da terra, com a riqueza. Servo de Deus não está nem aí para nada disso, meu irmão. Servo de Deus é aquele que busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Isso é servo de Deus. Diferente disso, não é servo de Deus. A regra diz que o servo tem que buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Quem busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, o que o diabo pode fazer com esse cara? Que oferta o diabo pode trazer? Porque veja bem, o diabo não tem poder para empurrar ninguém numa cova. Ele tem poder de mostrar a cova e te iludir, pula aí. Mas é você que vai ter que pular com o seu livre-arbítrio, com as forças dos seus pés. Ele não tem poder para te empurrar. É assim, é alusão às coisas desse mundo, que você vai em busca delas e acaba caindo na cova. Mas o diabo, ele não tem condição de te fazer nada, se você andar olhando para o autor e consumador da sua fé. Não é possível ele fazer nada. Então você tem que se desprender das coisas naturais e se voltar para as coisas espirituais. Mas, dando uma parada nessa questão de pecado, de cobiça, voltando aqui ao nosso tema, meu irmão, eu quero dizer que tudo isso gera uma guerra. Tanto que Jesus diz assim: ao que vencer, dar-lhe-ei todas as coisas. Ao que vencer, falo-ei coluna no templo do meu Pai. Ao que vencer. Vencer, como eu sempre enfatizo, uma linguagem de luta, de peleja, de guerra. Você só vence quando tem um adversário. Eu fui jogar futebol e meu time deu de 1.000-0. Também não tinha ninguém para jogar contra a gente. Eu venci o quê? Eu venci, mas não venci ninguém. Fiz 1.000 gols. Caramba, contra quem? Não tinha adversário. Se você venceu, é porque existiu contra você um adversário. Existiu uma peleja, existiu uma guerra. E outra coisa, vencer nesse reino espiritual requer postura, conduta e não força. Nem as estratégias humanas. Vencer nesse reino espiritual significa sujeitar-se a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, irmão, existe uma guerra. E agora deixa eu dizer,
Foi para isso que Jesus te chamou. Foi para a guerra. Muitas pessoas estão fracassando na caminhada, outros estão dentro das igrejas pensando que vão herdar o reino de Deus, pensando que Jesus está lá na porta, vinde todo mundo, e vão se deparar com uma situação bem ruim, vão ser surpreendidos, e é aquele caso dos que vão ranger os dentes, né? Outros vão dizer, mas Senhor, em teu nome fizemos, acontecemos e deixamos de fazer. E ele vai dizer, mas eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, porque muitas pessoas estão por aí na sombra e água fresca das igrejas, e não entendem que Jesus Cristo veio ao mundo para uma grande guerra. A Escritura nos chama de um povo mais que vencedor. Mas que vencedor de quê? Quem está em paz não venceu nada. Quem vive na paz não pelejou contra nada. Não guerreou contra nada. E a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor por aquele que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Mas que vencedor de quê, meu irmão? Eu quero nessa noite que você tenha plena consciência, compreensão e entendimento de que você está numa guerra. E na guerra você vai ter que ter comportamento, postura, entendimento. Você vai ter que estar revestido de armadura, de armas. Isso é guerra, irmão. Como que você vai vencer o pecado? Você precisa de arma. Jesus disse, quando o diabo ofereceu os bens da terra, tudo te darei se tu prostrado me adorares. Não, para trás de mim, Satanás. Olha a arma aí, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Quase que arranca a cabeça do diabo com essa, irmão. Entendeu, irmão? Lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dar a ordem a teu respeito, etc, etc. Não, mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Essa foi uma pancada que o diabo saiu rolando, irmão. As armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, levando todo pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Você está numa guerra, meu irmão, e se você não tiver consciência da grande guerra que você se encontra, você vai ser abatido sem nem saber qual espada do inimigo te acertou. Guerra, meu irmão, guerra, guerra, sabe como é que se vence a guerra? Joelhinho dobrado e cara na Bíblia, irmão, é guerra. Eu estou falando guerra, sabe o que é guerra? Guerra, quando dois exércitos se defrontam, fica milhares de cadáveres ensanguentados e dilacerados pelo meio do caminho. Eu estou falando que tu está numa guerra, meu irmão. Guerra tem tanque, tem tiro, tem cavalo, tem bomba. Tem pedaço de gente voando para tudo que é canto, cabeça rolando, tortura, grito, pânico. Eu estou dizendo que tu está numa guerra, meu irmão. E essa informação é para que daqui saia o povo mais forte que o mundo já conheceu. Esse é o projeto do meu ministério. Eu tenho que gerar o povo mais forte que o mundo já conheceu. O povo que passar por esse lugar aprovado, meu irmão, vai transtornar os 4 cantos do planeta. Guerra. Alguns irmãos lá mandam e-mail, eu digo assim, escreva alguma coisa, eu tenho um vício de sempre no final escrever, né? A paz. Alguns vão me mandando, a guerra. É isso mesmo, pode me corrigir que está tranquilo. Não é paz mesmo não, é guerra. E daqui para frente é só decreto de guerra. Jesus vem e diz, eu edifico a minha igreja contra as portas do inferno. Aí você acha uns crentes panacas, sentado inerte dentro das igrejas, pensando que vão alcançar alguma coisa. A igreja foi edificada para lutar contra o inferno, meu irmão. E onde é que está o inferno? Tu pode começar por Brasília, se você quiser. Sai passando por tudo que essas organizações aí. Ah, eu não trouxe o papel aqui. Você lembra que quando Lula assumiu o poder, ele disse, pagamos a dívida externa. Você lembra?
Você lembra? A dívida externa, meu irmão, está hoje em 4 trilhões. 4 trilhões. E ele disse que pagou a dívida externa. Ora, o que disse o general inglês Churchill? O povo pensa o que a mídia publica. O povo pensa o que a mídia publica. Compraram a mídia, compraram a Globo, saíram comprando todo mundo. Diz que nós pagamos a dívida externa. Resultado? PT no poder há 12 anos. Com uma simples mentira. Pagou a dívida externa? Pagou nada. Pagou nada. Nós estamos com dívidas bilionárias, tanto externa quanto interna. Só a dívida que o Brasil tem hoje daria para pagar, daria para construir, meu irmão, 1 milhão de hospitais. Daríamos para construir escolas de primeiro mundo. Tem até um folheto sendo divulgado aí, e é verdade aquele folheto. O mundo jaz no maligno. O diabo é o pai da mentira. Não espere verdade de quem está metido com essas coisas, meu irmão. Não espere verdade. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Mas tem gente que nem consegue detectá-las. A igreja foi edificada contra as portas do inferno. Tem gente que nem vê as portas do inferno, não sabe nem onde elas estão. O cara está pensando que porta do inferno é um terreiro de macumba. Meu irmão, fala sério. Uma unção dessa tão poderosa, o sacerdote invencível de Jesus Cristo, está preocupado com um terreirozinho de macumba ou com 1 milhão deles, meu irmão? Você acha que é isso que move o mundo, terreiro de macumba? Desde quando o terreiro de macumba moveu o mundo? Deus jamais contou a história desde Gênesis a Apocalipse, nunca incluiu no meio da sua história um terreiro de macumba. Ele sempre incluiu a sua igreja. Você acha que nós estamos aqui para lutar contra a feitiçaria, a bruxaria? Os vídeos que eu faço, meu irmão, sobre o espiritismo é só para provocar, meu irmão. Aqui não tem nada a ver com a gente. Porque se tivesse a ver com a gente, eu sairia por aí evangelizando católico e espírita. Aquilo é só para provocar. Eu gosto de provocar. Eu gosto de cutucar onça com vara curta, porque eu sou maior que qualquer onça. Entendeu, meu irmão? Então, você está em guerra. E não fica procurando adversário pequeno, que é covardia. Um templo do Espírito Santo, meu irmão, tem que procurar gigante para derrubar. Ou será que você não está vendo os gigantes caírem por aí? Espera que vai cair mais, hein? Pode esperar. Vai cair mais, até aprenderem que a igreja do Deus vivo não se curva. Pode esperar, que você vai aprender. Você vai ver isso e eles vão aprender. Então, meu irmão, nós estamos em guerra. Tem uns crentes bobos, inocentes, ingênuos, pacatos, ignorantes. O que você veio buscar na igreja? Eu quero paz de espírito. Então vai procurar o kardecismo, vai reencarnar. Vai virar um dia tu é elefante, outro dia tu é formiga, outro dia tu é um leão, outro dia tu é um rato, outro dia tu é uma barata. Mas certamente agora tu já é um defunto. Quer paz de espírito? Paz de espírito, meu irmão, é quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é fazer guerra e desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo vem fundar a sua igreja. Ele é o líder absoluto e máximo desta causa. Ele começa a causa trucidado, dando a vida, banhando o mundo com seu sangue, e aparece um crente na igreja pensando que vai viver em sombra e água fresca. Que pensamento é esse? Que ignorância é essa? Esse pensamento e essa ignorância foi do qual nós fomos libertos nessa raça de igrejas degeneradas e caídas, por onde nós passamos um dia.
Jesus Cristo funda a sua igreja em cima do seu sangue. A igreja de Cristo foi fundada na pedra angular de esquina, que é o seu sangue. E hoje tem gente querendo o quê? Viver em paz, política de boa vizinhança. Vai ver a política de boa vizinhança que Jesus faz em Mateus capítulo 23 com os escribas e fariseus. Raça de víboras, seus hipócritas, seus falsos, vocês como o mosquito engolem o camelo, vocês não entram no reino e ainda impedem os que estão entrando. Que bela política de boa vizinhança. Jesus chega para Herodes e diz assim: sua raposa, sabe o que é raposa? Seu esperto, sabe o que mais? Seu ladrão, seu defraudador, é isso que significa raposa. Seu ladrão. Cadê a política de boa vizinhança de Jesus? E aí tem mais, hein? A Bíblia ainda diz que Herodes desejava tanto ver Jesus. Jesus está nem aí. Jesus não é popstar, não está esperando aplauso e não está querendo dar autógrafo para ninguém. Então, meu irmão, sim, Herodes é o chefe de Estado, né? Não esqueça disso, irmão. Hoje tem muita gente por aí de paz, né? Tem um negócio chamado Gideão, né? Que você vê lá um monte de carinha. Uma coisa horrível, né? Uma abominação, uma verdadeira abominação. Homens políticos que não sabem nem o que diz em Gênesis capítulo 1, verso 1. Políticos desfilando em cima de um palanque. Aquilo não é púlpito não, aquilo é palanque. Palanque dos Gideões. Aí é o prefeito de São Paulo, é o prefeito de Santa Catarina, é o prefeito do Rio Grande do Sul. Tudo que essa gente degenerada tem destaque, são os primeiros bancos. Mas também sempre que você passa os olhos lá, você nunca vê Jesus, né? Aonde Jesus está, eles não entram. Então, meu irmão, veja bem, a causa que Jesus nos tem chamado, o evangelho, as boas novas, não é para você vir com um espírito de fraqueza, é um espírito de guerra. Você tem que ter consciência da sua luta, da sua batalha renhida, sangrenta, né? Tem um hino que diz assim: ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus clangores vis não podem me afligir. Sei em quem confio, pois na rocha estou firmado, e celestes bênçãos irei fruir. Firmado em rocha. Firmado em rocha? Tá, bota uma planta para ela grudar as suas raízes na rocha. Vê se é qualquer planta que consegue isso. Planta uma plantinha ali bonitinha em cima de uma rocha e vê no dia seguinte se ela está viva. Nem todos conseguem se enraizar na rocha. E você, conseguiu? Você consegue ou não consegue, meu irmão? Porque se você não conseguir fazer suas raízes penetrar na rocha, tu está fora, tu não vai sobreviver. Tem que aprender a se alimentar da rocha. Na segunda vinda de Cristo, meu irmão, diz lá as profecias do Antigo Testamento, diz as profecias do Novo Testamento, diz que Jesus vai se manifestar quando os exércitos estiverem no Vale do Armagedon, cercando Israel, Jerusalém, etc. E que Jesus vai matar tanta gente que o sangue vai chegar ao freio dos cavalos. E diz que para sepultar aqueles mortos vai ser necessário 7 anos. Maranata, vem Deus de paz. Que Deus de paz, ele vai transformar o Vale do Armagedon num rio de sangue. Jesus Cristo vai transformar o Vale do Armagedon num rio de sangue. Ele não vem dessa vez para dar a vida em resgate de ninguém, ele vem para matar. Com a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca, ele vem para abater. Quando o seu resplendor no alto do Monte das Oliveiras rachar o monte para o oriente e para o ocidente, fazer um vale de livramento para o seu povo, o seu resplendor vai fazer apodrecer a carne de milhões de pessoas no Vale do Armagedon. Jesus Cristo vem para matar impiedosamente. Aleluia!
E tem gente que não descobre isso, meu Deus. Lê as profecias todo dia e ainda não descobriu. Jesus Cristo veio para matar, meu irmão. Forge o teu espírito no calor dessa batalha para que você sobreviva. Senão você vai até se escandalizar quando vê o teu Deus decapitando alguns. Não está preparado para ver isso? Não está preparado para nada? Desperta, tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quer ver aqui, olha, Apocalipse capítulo 19, presta atenção a partir do verso 11. E vi o céu aberto, eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meu irmão, você reparou esse texto? Que coisa louca para um Deus que vive aí sendo proclamado como Deus de paz. Olha as palavras que nós vimos aí, olha, vê se isso é paz. Nós vimos cavalo, nós vimos julgamento, nós vimos peleja, nós vimos tinto de sangue, nós vimos exército, espada afiada para ferir, furor da ira de Deus. Aonde está a paz? Cadê a paz nessas expressões que Jesus vem para se manifestar? Onde está a paz? Quem quer paz não monta exército, meu irmão. Quem quer paz não monta em cavalo, quem quer paz não tem espada. Cadê a paz? Onde está a paz? Nosso Deus se chama Jeová Sabaote, o Senhor dos Exércitos. Com um título desse, você acha que ele vem a esse mundo para fazer paz? Você acha que o Evangelho está aí para proclamar paz? João escreve dizendo que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se você concordar com a doutrina espírita, o que restará para a sua vida? Jesus Cristo chamou como sal da terra, a luz do mundo, chamou para fazer a diferença e desfazer as obras do diabo. Se você concordar com uma doutrina católica, o que vai ser da sua vida? Uma vez uma pessoa me disse assim, não, e olha que não era pessoa qualquer não, hein? Professores de seminário. Não, porque Deus move aonde quiser. E se Ele quiser mover um avivamento na Igreja Católica, porque lá pode ter salvação também. Eu disse assim, então por que Ele vive chamando gente para sair de lá? Para que Deus vive chamando pessoas para sair do catolicismo para o cristianismo, se Ele pode simplesmente ir lá salvar e fazer um avivamento? São os sábios dessa terra, são os entendidos, mas o Deus que nós servimos, Ele diz que os idólatras não herdarão o reino de Deus. Então eu não posso compactuar com essa doutrina, senão eu me torno idólatra. E tem mais, sabe o que João escreve dizendo assim? Quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quem se faz amigo, sabe o que é amigo? Você sabe o que significa a palavra amigo, meu irmão? A palavra amigo significa, você usa a palavra amigo com quem você quer bem. Você usa a palavra amigo com quem você não quer ver o mal deste. Você usa a palavra amigo com quem você toleraria muita coisa dessa pessoa que você está chamando de amigo. E no entanto, João diz assim, quem se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tem muito crente que é amigo do mundo, ele está plenamente em paz, perfeita harmonia com esse sistema. Ele não quer ver o fim das doutrinas satânicas que estão por aí destruindo vidas. Ele é amigo do mundo.
crentes que são amigos do mundo, crentes pacifistas, crentes que vivem proclamando paz com todo mundo. Não tem agora aí, nós não vimos a tal da falida agora, né? Estão falidos, já não reúne mais ninguém, a tal da comissão de combate à intolerância religiosa. Mentira, aquilo não é comissão de combate à intolerância religiosa nenhuma, aquilo é comissão de combate à geração Jesus Cristo. Porque nós somos os únicos que abrimos a boca para condenar o pecado deles. Somos os únicos hoje no Brasil e no mundo que desfaz as obras do diabo. Não reconheço nenhum outro pastor que faça as obras que fazemos em nome do Deus Todo-Poderoso. Não reconheço nenhuma organização, nenhuma denominação, nenhuma, que ranjam os dentes eles à vontade. Então, ser amigo do mundo significa que você não quer ver nem o fim do mundo. Mas João, quando contempla aquelas coisas, e ele entende que a manifestação de Cristo aproxima o fim do mundo, ele diz: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. João anseia por ver o fim desse sistema, as obras do diabo desfeitas e o mundo aniquilado, para que hajam novos céus e nova terra na glória de Deus. Mas tem muito crente que sequer entendeu os projetos de Deus e continua aí apaixonados pelo mundo. Eu conheci uma doutorinha, filha de médico, e ela também se tornou médica, dentro da Igreja Batista. Estávamos orando, e uma irmã de repente falou assim: Senhor, que o Senhor venha logo, tal. E na oração da irmã ela dizia assim: venha logo. Quando acabou o momento de oração, essa doutorinha de meia tigela acabou de falar, falou assim: irmã ali orou para Jesus vir logo, mas não, irmã, Jesus não pode vir agora não, logo agora que eu acabei de passar para o meu concurso do Banco do Brasil. Essa é a raça de crente que está por aí, meu irmão, cegos, completamente cegos. Passou para o concurso do Banco do Brasil, ia ganhar uma bela grana, uma bolada, né? E concurso no Banco do Brasil, não sei agora, mas na época pagava muito bem. Todo mundo queria entrar para o Banco do Brasil, até os crentes. Mas Jesus olhava assim na seara: caramba, não tem ninguém para a minha seara. A seara é grande, poucos são os obreiros. Por quê? Cadê os obreiros de Jesus Cristo? Está tudo no Banco do Brasil. O Banco do Brasil dá dinheiro, né? De que Jesus vai dar? Tem gente que nem enxerga a diferença do que é servir a Deus e não servir. Tem gente que nem consegue entender a riqueza de Deus. Tem gente que só consegue ver bênção de Deus se puder olhar para a sua conta bancária e ver muitos números. Tem gente que só enxerga a bênção de Deus se abrir a geladeira e estiver cheia. Mas tem outros que mesmo quando vê a geladeira vazia, sabe que a bênção será maior do que se ela estivesse cheia. Isso não é para qualquer um, meu irmão. Isso não é para qualquer um. Como que vai ser para qualquer um? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, que basta cada dia o seu mal. Como não vos preocupeis com o dia de amanhã? Isso é uma palavra para qualquer um? Isso não é uma palavra para qualquer um. Isso é palavra para crente muito macho, com muita disposição, e que tem consciência de que quer seja pela vida ou pela morte, Cristo Jesus tem que ser glorificado. Viver não é preciso, glorificar a Cristo, isso sim é preciso. Esse é o espírito da guerra que está em nós, irmão, e é isso que você tem que viver. É por isso, quem pensa na paz, meu irmão, nunca está pensando em morrer por Cristo. Só pensa em morrer por Cristo quem está pensando na guerra. Quem pensa na paz está pensando em morte? Mas de jeito nenhum, sem chance. Agora, quando você tem consciência de que você está numa guerra renhida contra todo mundo, aí você entende que nessa guerra, se preciso for, você tem que aceitar morrer por Jesus Cristo, porque Ele é Senhor absoluto, quer da vida, quer da morte. Amém, meu irmão? Então, meu irmão, acerte as informações na sua cabeça, na sua mente, acerte, ajuste, porque Jesus Cristo,
Um dia Ele será o nosso Deus de paz. Quando nós estivermos lá e vermos que haverá um só pastor e um só rebanho, ali haverá paz. Palmas nas mãos, hosana, hosana, o que vem em nome do Senhor. Mas ainda não é chegado esse tempo. Estamos num deserto e teremos que vencer a sede, vencer a fome. Teremos que vencer as alimárias, as serpentes que brotam no deserto. Teremos que vencer os gigantes, os filisteus, os filhos de Anak. Teremos que vencer todos eles. E não se vence o inimigo com o braço da carne, se vence com a fé e com o entendimento correto das coisas. Então, meu irmão, acorda, desperta, não fique esperando que a tua vida seja um mar de rosa não, porque não foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz. Se a tua vida tivesse que ser um mar de rosa, Jesus teria nascido num belo palácio e teria morrido numa rede, mas Ele morreu numa cruz. E sabe o que ele disse antes de morrer? Se a vara verde fazem isso, que será feita da seca. Então, meu irmão, desperta. Deixa o espírito da guerra nascer em você, porque verdadeiramente Jesus Cristo não nos chamou para este mar de rosas. Ao contrário, nos chamou para o deserto, para ver, para transparecer aquilo que há no nosso coração. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.